Diferentes formas de enxergar as nossas vidas podem nos trazer diferentes perspectivas do que elas são, do que elas foram ou deveriam ter sido. Por isso que temos para hoje é o quadrinho A Ponte do Troll, escrito pelo Neil Gaiman em 1993, sim, o autor de Sandman, Coraline, Deuses Americanos e outras obras, e com as artes da Colin Doran. Na verdade é uma adaptação do conto Three Billy Goats Gruff, no qual 3 cabras mal-humoradas precisam enganar um troll para passar ilesas por uma ponte. Só que sendo Neil Gaiman, o conto dele é um pouco mais sombrio. As artes são muito legais porque nos passam a impressão de contos de fada, mas na verdade é uma história um tanto sombria sobre amadurecer, se arrepender de não ter aproveitado tanto certas coisas, de não ter vivido certas experiências e sobre o quanto o mundo muda e isso molda o nosso caráter. Sim, porque inicia com o pequeno Jack lamentando que os trens já eram o passado e o quanto ele curtia ver esses dragões de ferro fumegando. Ele conta que isso era nos anos 60 e aos 7 anos só sobraram os trilhos para lembrá-lo disso. A família dele morava numa casa antiga nos arredores da cidade e ele gostava de ficar embaixo de uma árvore lendo, o que lhe dava muita imaginação. Ele também relata o quanto tinha medo do escuro e como se sentia mais seguro durante o dia. E essa imaginação aflorava em especial quando ele viu uma mansão abandonada perto da casa dele, na qual ele imaginava que tinham diversas criaturas dos contos, como bruxa, morcegos, fantasmas, e que ele nunca teve coragem de entrar nessa mansão abandonada. Em parte porque ele queria acreditar nessas criaturas. Caso ele fosse averiguar, poderia quebrar esse encanto ao descobrir que nenhum mal habitava a mansão. Ele relata que quando saía de férias no verão, só colocava sapatos durante as férias se fosse muito necessário. Tipo a promessa que eu fiz pra mim mesmo ao sair de uma empresa na qual eu tinha que trabalhar de terno, de que eu nunca mais me vestiria que nem político ou empresário, a não ser que eu fosse obrigado. Eis que hoje eu trabalho de chapéu e fico em casa vestido de mendigo. Acontece que num desses passeios de verão ele descobre uma ponte ferroviária abandonada e quando pensa em dar meia volta e voltar para casa, se depara com um troll gigantesco que quer comer a sua vida. Só que ele, encorajado por ser dia, ainda retruca dizendo que ainda não viveu o suficiente. E promete voltar quando for mais velho, pois nessa metáfora ele quer dizer que uma vida com mais experiências seria mais suculenta. E é interessante que ele revela nesse ponto anseios por aprender e fazer certas coisas com diferentes idades. Nessa primeira vez que ele encontra o troll, por exemplo, ele convence ele a deixá-lo ir porque ele ainda quer ler muitos livros, porque ele nunca andou de avião, porque ele ainda nem sabe assoviar direito. Depois ele encontra o troll aos 15 anos e ele tá apaixonado por uma colega. E ele convence o troll dessa vez dizendo que ele nunca nem teve a chance de ir à América. Sim, porque o conto se passa na Inglaterra. Acho que eu não disse isso antes. Ou seja, cada idade traz uma nova lista. Se ontem a tua expectativa e preocupação eram se ia passar de ano na escola ou aprender a andar de skate, hoje pode ser se vai ganhar um aumento e se a gasolina vai baixar. Cada período nos traz algo novo e uma nova lista de preocupações e anseios. Não adianta, assim como ter filhos. No início é trocar fralda, se desesperar porque as cólicas não passam. Depois é tentar fazer com que eles comam vegetais, esconder a beterraba esmagando no meio do feijão. E se eles estão conseguindo acompanhar tudo na escola. E enfim, as preocupações que tu tem com os outros também vão se alternando. O tempo passa, um dia num trem ele reencontra a garota por quem ele era apaixonado, mas agora eles já são adultos. Ela já tá casada, mas ela lembra daquela noite e diz que ele deveria ter chamado ela pra sair outra vez. Só que o Gaiman escrevendo assim seria muito mesquinho que fosse só sobre romance. É claro que essa parte do conto se refere a várias coisas que a gente deixou de fazer quando era adolescente ou quase adulto. Algumas oportunidades que a gente pode ter deixado passar, tipo não ter seguido uma carreira X, ter desistido de ser artista, atleta, ter uma banda, ou seja lá o que for, por falta de experiência nessa fase da vida. Depois desse trecho a gente descobre que ele é um empregado de uma gravadora, que ele tenta descobrir novos talentos e quanto isso lhe proporciona a chance de se relacionar fisicamente com outras pessoas e o quanto ele não gosta desse emprego, na verdade. E que na verdade ele é um trouxa, porque ele tem mulher, tem uma criança, mas ele não liga muito pra eles. O fato dele só mencionar isso brevemente, depois de contar
tudo que ele já fez não é acaso, é que na verdade ele não tá feliz com isso. A esposa já sacou que ele não a ama e quando ele retorna de uma das viagens de trabalho, a casa tá vazia. Ou seja, nesse ponto ele já vivenciou de tudo, já teve diversas experiências e se descobriu insatisfeito com as escolhas que fez. Já morou em diferentes cidades, já tá no mercado de trabalho, mas não gosta do que faz. Já se casou, teve uma criança, mas não sabe ser um bom pai. Aliás, ele escuta a voz dele em uma gravação e fica chocado com o quanto ele parece com o pai dele falando. O que indica que ele só vai repetir uma história que era o que ele não queria fantasiar quando era mais novo. Outra coisa que o chateia, e isso me pega muito, é o quanto que as coisas simples e o mundo foram mudando. A sua casa antiga já não existe mais, a mansão misteriosa foi derrubada e há uma espécie de condomínio de casas agora. Os lugares que ele julgava mágicos foram todos substituídos em prol do avanço. Nesse ponto ele desiste de tudo e sai vagando até encontrar novamente o Troll e diz que tá pronto para deixar a criatura comer a sua vida. Só que ao fazer isso, eles trocam de lugar. O Troll agora é ele e ele é o Troll. Moral da história é que o Gaiman revela o quanto, por vezes, a gente vive sem perceber a nossa existência. Como se a gente fosse diferentes pessoas em diferentes fases da vida. Mas, na verdade, tudo está conectado. Essa falta de retroceder e se reconhecer o antigamente no de agora, nos leva a não enxergar por outras perspectivas e achar que sempre está faltando alguma coisa. Quando, na verdade, pode ser que não esteja faltando nada. Tu pode estar triste por não ter o salário que queria, mas olha o quanto tu já avançou até aqui. Tu pode não ter ainda o conforto ou o carro que sonhou, mas certamente já conquistou coisas muito significativas no caminho. Se aos 6 anos tu não sabia andar de bicicleta, bom, agora tu sabe. Então fica orgulhoso das coisas que um dia eram apenas sonhos e agora tu já faz. E nesse sentido é que ele vê o Troll vestindo seu corpo confortavelmente. A tal da outra perspectiva, porque em tese devia ser fácil para ele. Ele tinha uma esposa, ele era pai, tinha um bom emprego, ia direto para Londres, mas por vezes a grama do vizinho parece ser mais verde. Ou hoje em dia o Insta do amigo parece ser mais top. Ao tomar o seu corpo, o Troll vai embora assoviando. Uma das coisas que o Jack tanto queria saber fazer em uma época da vida, mas esqueceu quando as suas perspectivas mudaram, que ele já tinha conquistado isso. Já ele, no corpo do Troll, é forçado a viver pelo resto da vida pela perspectiva do outro, preso como um Troll, esperando até encontrar a sua própria vida para devorar, porque ele não prestou atenção no que realmente importava e como um Troll vai permanecer condenado a ver tudo permanentemente da perspectiva de outra pessoa. É triste, mas é bom. Tipo Radiohead. Só não vai ler ouvindo Radiohead, porque aí é tristeza demais. Enfim, obrigado por assistir. Até mais.